Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Eu voltei mais uma vez para falar sobre o catecismo da Igreja Católica. É um exercício muito bom para a mente, para a alma, para o coração, que todos que lerem sintam-se, todos são amados por Deus, mas sintam-se mais amados por Deus. Que Deus ele é misericórdia, Deus é tudo de bom. Tudo de bom que pode acontecer na vida do ser humano. Muitas vezes a gente é falho, mas Deus sabe de todas as coisas. Que Ele adentre no coração de todos vocês. E eu vou começar a ler o catecismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participaram realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida permanece escondida em Cristo e com Cristo em Deus. Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Nutrido com seu corpo na Eucaristia, já pertencemos ao corpo de Cristo. Quando os ressuscitarmos, no último dia, nós também que seremos manifestados com eles, cheios de glória. Enquanto aguardarmos esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade do ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o de outrem, particularmente quando este sofre. O corpo, porém, não é para a prostituição, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes o dom de Deus? Não pertenceis a vós mesmos, então glorificai a Deus no vosso corpo. Morrer em Cristo Jesus. Para ressuscitar em Cristo é preciso morrer em Cristo, é preciso deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela está reunida a seu corpo no dia da ressurreição. A morte. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu posto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas agora para ela é na caridade a paga do pecado. Para os que morrem na graça de Cristo, é participação da morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e como acontece com todos os seres vivos da terra. A morte aparece como o fim mortal normal da vida. Este aspecto de morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que volte ao pó, à terra, de onde veio, e o espírito retorne a Deus, que é o que o concedeu. A morte é consequência do pecado, intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição. O magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza normal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e criou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim
o último inimigo do homem a ser vencido. A morte é transformada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte, própria da condição humana. Todavia, apesar do seu pavor diante dela, a assumiu em um ato submisso total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em sua bênção, em bênção. O sentido da morte cristã. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, de fato, o viver é Cristo, o morrer é lucro. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisto pelo batismo. O cristão já está sacramentalmente morto com Cristo. Para viver de uma vida nova, se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer em Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. É bom para mim morrer, eis, Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que quero, é Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber pura a luz quando tiver chegado lá. Serei homem. Da morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o Cristo pode sentir em relação à morte um desejo semelhante ao de São Paulo. Partiu para estar em Cristo, estar com Cristo, a transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim: vem para o Pai, quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida, a vida cristã da morte. É expressa de forma privilegiada na igreja, na liturgia de hoje da igreja. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado no céu um corpo imperecível. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino, e para decidir seu destino último, quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morrem uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de todos os santos, a pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte. Oração da Ave Maria. E ao nos encontrar a São José, padroeiro da boa morte. Em todas as ações, em todos os teus pensamentos, deveríamos comportar como se tivesse de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? Louvado sejais, meu Senhor, por nossa mãe, nossa irmã, a nossa morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Resumindo, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumado da criação e da redenção da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo.
Mas na ressurreição, Deus restituirá a vida incorruptível ao mesmo corpo transformado e unindo novamente a nossa alma, assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre. Todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição dessa carne que possuímos agora. Semeia-se um só corpo, uma só vida natural, que ressuscita num só corpo espiritual. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, da qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em submissão total e livre vontade de Deus. Seu Pai, por sua morte, ele venceu. Seu Pai, por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. Glória a Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos.